Isaías da Vetor 256, quem vos fala, e hoje a gente vai dar continuidade então à nossa aula de introdução à linguagem de programação usando o PHP, ok? Como a gente tinha combinado na última aula, vamos falar hoje sobre variáveis. Mas antes, pessoal, eu quero só relembrar alguma coisa que eu disse lá na primeira aula a respeito do acrônimo que é o significado de PHP. Eu disse lá para vocês que o acrônimo significa Hypertext Preprocessor. Tem uma história curiosa a respeito disso. Como sabemos, o PHP foi lançado por Rasmus Lerdorf em meados de 1994. E o interessante é que até aquele momento, ou quando ele lançou, melhor dizendo, o PHP significava Personal Homepage, ou uma homepage pessoal, traduzindo, né? Personal Homepage, PHP. Mas, a partir de junho de 1998, passou a se chamar Hypertext Preprocessor, que é um acrônimo recursivo, onde o P já representa então aí o PHP. Quem é da área de tecnologia sabe que esses acrônimos são muito normais. Por exemplo, International Business Machine da IBM e assim por diante, né? Então o que acontece, pessoal? Vamos agora passar então para o que nós estamos de verdade aqui para fazer, tá ok? Que é a aula de variáveis e tipos em PHP. Então o objetivo da aula vai ser ensinar como declarar variáveis e entender os princípios e os tipos de dados que temos em PHP e aplicar boas práticas de nomenclatura dessas variáveis desde o início. Então, para contextualizar, toda lógica começa com variáveis, pois elas são os recipientes das nossas informações. O próprio nome diz variáveis, é algo que varia, que você pode atribuir um valor àquela memória que você alugou ali no computador. Na memória do computador você meio que aloca um espaço e cria aquele espaço para você colocar ali uma variável que pode mudar com o fluxo do sistema e por isso o nome. Então, como já dito, o que são variáveis? A melhor definição: são espaços na memória do computador que armazenam valores. Então vamos aqui para algumas informações básicas, tá? E o que acontece? Nós temos os tipos de dados em PHP, tá? Nós temos o tipo string, que é usado para textos, nomes, endereços, frases e etc. Geralmente, esse tipo de variável vem entre aspas. Aspas simples ou aspas duplas. Pode-se usar aspas simples mesmo, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, João, Rua 5, como vocês veem aqui no meu Visual Studio Code, tá ok? A próxima é a int. A int ela é usada para números inteiros, que são aqueles números que não tem vírgula, não tem ponto, são números inteiros. Nessa situação, não se usa colocar entre aspas, tá bom? E aí, basicamente, é isso que está mostrando aqui. 25 menos 100 pode ser um número negativo, pode ser positivo, e assim por diante. O tipo float, ele é usado para números com pontos decimais que não usam vírgula. Caso seria aquela a numeração no padrão americano, que em vez da vírgula que nós conhecemos aqui é o ponto. Aí mais para frente nós vamos aprender a usar aí uma maneira com funções do PHP para transformar isso, para estilizar isso, por exemplo, como um número ou uma moeda brasileira que usa vírgula, tá? Mas a princípio é o ponto e ela é como tá aqui, ó, 3.14 menos 0.5, 100.00. Um outro tipo muito importante é o array. O array é uma lista de valores que contém vários dados em uma variável só. A gente já vai ver alguns exemplos práticos, tá? Então aqui eu tenho geralmente
esse array ele se inicia com abertura de chaves e fechamento de chaves. Tudo que está ali dentro, separado por vírgulas, são o conteúdo ou os itens daquele array, que daqui a pouco a gente vai ver como que é identificado, como a gente pode identificar, fazer busca, fazer mudanças dentro desse array. Aqui eu tenho um array com 3 frutas: maçã, banana e uva. E o objeto, que é o último tipo, o object, é o nosso tipo aqui de variável, que é usada para representar algo como propriedades e ações. Um exemplo é um aluno de um curso com idade, com endereço, assim por diante. Você vai fazer ali com tipo new pessoa, abre e fecha os parênteses, e aí você vai definir quais são os parâmetros desse objeto, como idade, nome, endereço, curso que ele está fazendo e assim por diante. Aqui temos alguns exemplos práticos. Uma string com o meu nome, entre aspas duplas, um inteiro. Aqui, vamos mudar aqui, vou colocar meu nome de verdade, minha idade verdadeira, não posso dizer que eu tenho menos, né? O peso aqui, poxa vida, qual que é o meu peso mesmo? 67,5, acho que eu pesei hoje. O booleano, que a gente falou aqui, inclusive eu esqueci de falar aqui, gente, desculpa. O tipo booleano, ele é para true, false, como exemplo, mas ele contém verdadeiro ou falso, sim ou não, negativo ou positivo, ligado ou desligado. Ou seja, ele é uma coisa ou outra. Essa é a variável booleana. Aqui nós temos um tipo booleano true. Então ele é ativo. Está ativo ou não está ativo? True está ativo, false está desativado. E aqui um array, né, que como lá em cima eu coloquei, o array frutas contendo maçã, banana e uva. O objeto, né, eu declaro aqui como aluno, new pessoa. E aí eu vou dentro do objeto aluno acessar o parâmetro nome, que é Maria. Aqui a gente pode, além disso também, né, fazer, por exemplo, aqui, olha, dentro, colocar idade, e aí a Maria tem 17, certo? Então, dentro aqui você vai ter aluno, que é o nome, na verdade, né? Desculpa, aqui na verdade seria o nome. O aluno é o nome da variável. Aí o nome e a idade seriam os parâmetros que você busca dentro desse tipo de variável objeto, tá? Aqui você pode fazer manipulações, buscas, edições dentro desse objeto, assim como podemos fazer também dentro da array. Agora vamos falar um pouco sobre boas práticas para você começar a criar suas variáveis de modo correto, sem ter problemas no futuro, tá? Então, boas práticas para nomenclatura dentre várias coisas, sempre usar nomes que identificam facilmente o seu uso. Por exemplo, você não vai colocar NP para nome da pessoa. Defina exatamente aquilo que você quer saber o que significa aquela variável. Você vai guardar a idade da pessoa. Defina então como idade pessoa, que a gente vai ver várias maneiras daqui a pouco aqui de como definir isso, tá bom? Mas não deixe aquela coisa que eu vou colocar I, B, né, para booleano ou I para idade. Principalmente se você estiver trabalhando, e provavelmente quando você começar a trabalhar com programação, que é o que a gente espera, você trabalhar em uma equipe. Você monta ou cria uma variável do seu tipo, a pessoa que vai pegar o código depois de você para fazer uma manutenção ou continuar com a codificação, não vai saber, não vai entender o que você quis dizer com a nomenclatura daquela variável. Então sejam concisos, sejam específicos, saibam do que se trata cada variável, com nomes simples e bem objetivos para criar sua variável, tá ok? No PHP sempre começamos usando o dólar ou aquele sinal de moeda para definir uma variável, tá? E nunca se inicia ela com números, sempre com uma letra. Então aqui nós temos alguns exemplos. Exemplo, né? Como eu já pus aqui, o nome
entre aspas simples ou duplas, idade sem aspas, endereço, alguns tipos, né? Essa daqui é uma string e essa daqui é uma int, de número inteiro, tá? Outra coisa importante, pessoal, variáveis são case sensitive, ou seja, elas são sensíveis a case alta ou baixa, letras maiúsculas ou minúsculas. Então, sempre proceda com letras minúsculas, é uma boa prática. Nunca use maiúsculas ou o capitalize, que é iniciar com uma letra maiúscula e continuar com as minúsculas. Isso não é boa prática. Aqui, por exemplo, nós temos nome com o capitalize, iniciando com a letra maiúscula e o resto minúsculo. Não que seja errado, mas é uma boa prática você não usar dessa maneira. E nem colocar as variáveis todas em maiúsculo, tá? O que é o legal? Você usar tudo minúsculo ou você usar, por exemplo, o camel case. O que é o camel case? Se você colocar nome cliente, você inicia com minúsculo. E para você diferenciar uma variável com dois nomes, nome cliente, você coloca o C maiúsculo. Esse é o camel case, pode ser usado, uma boa prática. E o snake case, onde você usa o underline para fazer essa separação. A mesma coisa que a gente usou em cima, nome cliente, inicia com o cifrão, nome underline cliente, tudo minúsculo, tá? Importantíssimo também, gente, sempre utilize padrões para o seu sistema. Você vai começar o seu projeto, não importa se ele seja apenas algo rápido ali, mas o que acontece? Você tem que fazer igual sempre, desde o início, tá bom? Vamos agora fazer na prática, para a gente ver como que podemos visualizar, tá? Como que você pode puxar a variável, criar e usar depois, que a gente, lógico, mais para frente no nosso curso, a gente vai usar praticamente sempre as nossas variáveis, tá? Eu tô puxando no terminal aqui uma maneira da gente ver como que tá ou como que vai sair lá. Aqui eu estou definindo o meu nome, a minha idade, a minha altura. E aí eu uso o echo, que a gente já aprendeu na aula passada, para mostrar alguma coisa. A gente colocou lá echo olá mundo para mostrar ali no terminal. Aqui a gente está puxando o nome da variável. Eu coloquei algumas coisas aqui diferentes para a gente entender o seguinte: você pode edentar ou fazer uma ligação entre a variável e uma string qualquer. Aqui eu estou pedindo para ele mostrar echo cliente e o nome do cliente, que é uma variável. Se você for aqui, por exemplo, e mudar, a gente já vai ver, né? É por isso que chama variável. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou simplesmente usar o comando php var.php, que é o nome da variável que eu mostrei aqui, que eu criei para vocês. Dando Enter, ele vai mostrar exatamente o que eu estou pedindo no echo. Cliente Isaías, idade 48 anos, altura 1,67. Aqui a gente vê, gente, como e por que usar a variável, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, agora, mudando. Fernando, 32, 1,75 m, tá? Aí, na hora que você faz de novo, puxa aqui, olha, ele vai buscar exatamente o nome daquela variável mudada agora que você colocou. Se você simplesmente fizer mais simples, eu coloquei aqui, né, com o ponto, né, esse aqui é bom deixar, porque o barra N, a gente já vai aprender algumas coisas, é para pular uma linha, tá? Aqui eu deixei para a gente fazer uma concatenação aqui. Vamos deixar simples, só para a gente entender, tá? Que seria apenas isso. Você vê que os centímetros lá para mostrar que é a altura. E aqui simplesmente ele vai mostrar o conteúdo da variável, tá joia? Vamos agora passar para debaixo para ver uma outra situação. Esse aqui é array, é o array.
Ele vai mostrar então, agora, deixa eu limpar aqui ó, o terminal, ele vai mostrar essa array que nós colocamos lá, instituímos como maçã, banana e uva. Vai sair desse jeito. E olha que interessante, na posição 0 nós temos maçã, na posição 1 banana e na posição 2 uva. Isso é interessante, porque você fala, poxa professor, mas não seria 1, 2 e 3? Uma array inicia-se sempre na posição 0. É igual aquela velha piada que você vai se encontrar com uma garota em um restaurante, aí você fala, vou ficar na primeira mesa. Mas aí você vai na mesa 0 e ela vai na mesa 1, porque você é programador. Então a primeira sempre é 0, para quem trabalha com arrays. Entendeu? Então vamos lá. O próximo exemplo. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é deixar inativo aqueles lá de baixo, tá? A gente vai aprender mais para frente como fazer isso aqui também. Inclusive a gente vai ter uma aula de como deixar o Visual Studio Code, que é esse IDE, essa interface de desenvolvimento aqui, de uma maneira legal, setada para você codificar, tá? Esse último aqui nós temos então uma variável booleana e uma variável float, com o peso e se está ativo ou não. Você pode colocar, está ativo, não está ativo? Você pode mudar essa variável para dizer se o cliente está ativo, se está desativado e a altura, o peso no caso da pessoa. Então você tem uma variável booleana true, quer dizer que ele está ativo, e o float dizendo que o peso é de 72,5 kg. Gente, a gente vai aprender a trabalhar mais, tá? Com as variáveis para nomear de maneira clara as variáveis, como eu disse, tá? Nunca usar, como posso dizer, acrônimos para variáveis, porque você mesmo pode esquecer, ou se você passar o código para outro, você vai ter dificuldade dentro do seu time, tá? Evitar abreviações confusas, né, como NP para nome do produto, e no caso, como nós vimos ali, usar sempre camel case, que é usar o maiúsculo sempre na segunda letra, iniciando sempre com minúsculo, ou snake case, onde você usa o underline para fazer separação de duas palavras na variável. E mantenha sempre a mesma consistência. Iniciou de um jeito, vai até o final do seu projeto usando o mesmo procedimento para nomenclaturas. Ok? Outra coisa interessante que eu esqueci até de falar, os comentários ajudam. Por exemplo, aqui ó, como é um comentário? Um comentário é aquilo que eu fiz ali em cima, ó. Você vai falar aqui, ó, colocar, por exemplo, aqui duas barras e dizer essas variáveis se referem a seu cliente está ativo ou não e seu peso. Então, com esse tipo de comentário, você também vai estruturar melhor e principalmente no início, quando você está começando a programar, você vai bater o olho, vai entender, falar, opa, isso quer dizer, né, ou vai me ajudar a fazer tal coisa. Ok, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula de variáveis. Nós vamos continuar usando as nossas variáveis nas próximas aulas. Vamos começar a montar nossos primeiros formulários e nossas primeiras banco de dados daqui a uns dias, certo? E na próxima aula convido todos a ficarem com a gente. Por favor, deem o seu joinha, marquem no sininho, quando sair a próxima aula você vai ser notificado. Se inscrevam no canal, por favor, pessoal. A próxima aula será de operadores e expressões, operadores matemáticos e expressões, como fazer cálculos e comparações, usando a linguagem PHP. Tá joia, pessoal? Não nos esqueçamos, por favor, de usar os meus cupons lá para você que quer ir à frente na programação com as promoções da Rocket City. Vamos ter lá, você vai ter lá 5% de desconto na faculdade Rocket City, 10% em cursos, tá ok? Que você vai ver que tem um conteúdo muito grande, muito profundo. Aproveitando essas aulas que eu estou passando bem básicas aqui, se vocês se interessarem, por favor, usem o cupom, vai estar na minha descrição, vai estar na bio do Instagram,
Tá joia? E vai estar lá tudo alguns reels, alguns stories que eu vou mandar. Beleza, pessoal? Sigam a Vetor 256 e até a próxima aula, gente. Tudo de bom.